Oi, oi, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês decorações de bolo muito bonitas e não vou mostrar nenhuma, nem duas, mas muito mais além disso. Esse final de semana foi um final de semana um pouco corrido, então acabou que eu não mostrei decorando todos os bolos. Mas vou falar para vocês os bicos que eu utilizei, o tamanho do bolo, vou falar de peso, vou falar de tudo. Então bora acompanhar até o final. Vou pedindo para você também, se você não é inscrito, por favor, se inscreve para ajudar o canal a crescer, pra gente chegar em 30 mil inscritos até o final do ano, que eu confio em vocês. Lembrando que chegando em 30 mil eu trago um vídeo super legal para vocês, combinado? Então deixa o like, curte, compartilha, se inscreve aí. Então desculpa a enrolação e bora pro vídeo. Aqui ó pessoal, eu tenho os bolos assados, aqui é o chantilly que eu fiz o recheio. Muita gente tem dificuldade com esse chantilly, mas eu já fiz vídeo no canal ensinando como dar ponto nele. Vou deixar nos cards também. Aqui ó gente, eu tenho 4 bolos, vocês podem reparar que tem 2 lá no fundo e 2 aqui. E uma dica que eu vim passar para vocês rapidinho. Reparem que a forma é mais baixa, essa de 8 de altura. Porém os bolos meus são bem mais altos que 8. Aí o que eu fiz? Eu coloquei uma plaquinha de acetato, essas de textura mesmo, porque era a única que eu tinha. E coloquei o bolo, montei nele e coloquei um plástico filme aqui em cima. Às vezes não dá para vocês ver tão certinho, mas tem um plástico filme, ó. Aí, gente, por que eu fiz isso? Porque já que é dia das mães, eu preciso assar bastante bolo. E se eu coloco nas formas altas que eu tenho, eu ia ficar sem forma. Então, por isso que eu optei em colocar nas mais baixas e colocando plástico. Então é isso, gente. Bora começar. Pessoal, e vim mostrar para vocês rapidinho como que é a massa dentro da forma, que o pessoal sempre me pergunta. Essa é a forma de 30 por 10 de altura e é uma massa bem grandona mesmo. Então pode assar dessa forma que fica bom. Aqui ó pessoal, eu tenho alguns bolos que eu tenho que preparar para amanhã. Aí vamos começar por esse grandão aqui. Essa massa grandona eu utilizei 2 massas daquela massa branca que tem receita no canal. E ela é numa forma de 30 centímetros por 10 de altura. Ele ficou com uns 8 de altura. Vocês podem reparar que é uma forma mais alta. E ele depois de recheado aqui vai dar uns 11 de altura. É um bolo que vai pesar entre 4 até 6 quilos, dependendo do recheio, para vocês terem uma noção. É na forma de 30 centímetros. Aí depois eu tenho esse aro 15 aqui, que eu fiz essas 2 massas aqui, ó, junta. Aí eu fiz uma receita daquela de 4 ovos e separei nessas 2 formas. E elas têm 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. E aqui tem 2 massas de chocolate. Aí essas 2 massas de chocolate eu fiz uma receita e meia. Aí eu coloquei, vamos dizer, uma receita inteira para fazer esse bolo. E metade para fazer esse aqui. Esse é um 15 por 10, ele ficou com uns 9 de altura. E essa é uma forma de 17 por 25, se eu não me engano. E ele, depois de recheado, esse bolo vai pesar, decorado, vai pesar uns 2,5 kg. Esse pesa em torno de 1 kg até 1,5 kg. Essa aqui, como eu falei, de 4 a 6 kg. E esses dois também o mesmo peso desse aqui. Então, gente, essa é a minha produção para amanhã. Aí, o que acontece? Eu ainda tenho que bater mais uma massa, que eu ainda não bati, vou bater. E esse bolão aqui é com recheio de creme belga. Aí o creme belga já está pronto aqui, com o recheio de belga com abacaxi. O abacaxi já está aqui cozidinho também. E o que acontece? Os outros bolos, esses aqui, todos são recheios de mousse. Então eu vou bater o recheio de mousse que faz na hora. Inclusive, se você não viu como que faz o mousse de leite ninho, os outros recheios também, vou deixar aqui nos cards aqui em cima para vocês darem uma olhadinha. Então, bora começar aí a produção. Aqui, ó, pessoal, tem um bolo para mostrar para vocês. E ele foi feito na forma de 20 centímetros por 10 de altura. Porém, ele ficou bem mais alto, ele ficou com uns 13 de altura depois de finalizado. Aí, pessoal, esse acabamento aqui que vocês podem ver que eu fiz na lateral, eu fiz com uma espátula de textura da marca da Wilton, mas vocês podem utilizar aqui, vocês acharem melhor. Esse acabamento de conchas aqui que vocês podem ver, eu fiz utilizando o bico 22, não gente, foi o 4B da Mago. Aqui eu fiz um movimento de espiral em cima, que eu já ensinei vocês a fazer várias vezes. Você apenas pega a espátula,
começa a girar a bailarina e vai passando a espátula para fazer esse movimento. Coloquei umas pérolas, as pérolas eu faço com chocobol. E aqui eu coloquei umas flores feitas com bico e na bailarina de mão. Aí para mim fazer essas flores eu utilizei o bico 126 da Wilton, que ele é um bico folha grande. Porém você pode utilizar o bico folha que você achar melhor. Olhem para vocês verem que bonito que ficou, fica uma tonalidade vermelha bem bonita. Inclusive já tem vídeo de eu ensinando como fazer o chantilly vermelho, vou deixar nos cards aqui em cima para vocês darem uma olhadinha. E olhem para vocês verem que flores bonitas. Aí eu fiz um acabamento com umas solinhas verdinhas também, que eu utilizei o verde só chama verde mesmo, Dark Color. Coloquei bem pouquinho para fazer esse verde clarinho. E aí eu fiz utilizando o bico 366 da Wilton. Olhem para vocês verem que ficou um bolo bem bonito. E sobre a questão de valor, eu vendi esse bolo no valor de R$ 90, R$ 95. Porém, o valor pode variar de região para região. Comenta aí nos comentários por quanto que vocês vendem um aro 20. Aqui, ó, pessoal, tem mais um bolo decorado. Aí esse foi feito na forma 30 por 22, se eu não me engano. É um bolo que eu vendo como se fosse 3 quilos, mas ele dá até 4 quilos de bolo. Aí ele ficou com 10 de altura depois de pronto. Olhem para vocês verem que bonito. E o cliente queria uma caldinha de limão. Aí essa metade aqui que vocês estão vendo não é ganache branca, é uma caldinha de limão que eu faço com leite condensado e limão só, mistura até ficar no ponto. E essa aqui é uma caldinha de ganache, que é 50 gramas de chocolate, 50 de creme de leite. Aí eu usei 2 medidas dessa para dar para essa quantidade aqui. Aí eu fiz metade, porque ele falou que queria com a caldinha, porém as crianças não gostavam dessa caldinha. Aí eu fiz com o ganache de chocolate aqui do outro lado. Então olhem para vocês verem que ficou bem bonito mesmo, gostei bastante do resultado e deve estar muito gostoso. Então dá uma nota aí do que vocês acharam de 0 a 10 desse bolo e quanto que vocês venderiam esse bolo. Esse bolo eu vendi no valor de R$ 130. Comenta aí quanto que você vende um bolo desse tamanho. Aqui, ó, pessoal, tem mais um bolo, acabou que eu não consegui gravar para vocês mostrando, decorando, mas é um bolo bem facinho de fazer e que fica muito bonito. Aqui eu fiz uns toppers do tema da Patrulha Canina, que a cliente queria com esse tema, e era para um menininho que, se eu não me engano, vai fazer 1 aninho, então ela gostou bastante do fim das contas. Aí, gente, aqui eu fiz umas folhinhas, né? Eu utilizei o bico chuveirinho para fazer. Se eu não me engano é o bico 266, alguma coisa assim. Mas depois eu falo para vocês novamente se está certo ou está errado. Aqui eu fiz um acabamento com o bico 4B da Mago. Ficou bem bonito. Fiz um movimento de zigue-zague. Coloquei o topper e olha para vocês verem que resultado final. Que bonito que ficou esse bolo. Aí, gente, para fazer esse movimento a gente apenas vai subindo e descendo, que faz esse acabamento da lateral. E os corantes que eu utilizei aqui, esse foi o corante azul jeans, se eu não me engano, da Mix. E aqui tinha sobrado um restinho do azul jeans da Mix, eu misturei com um pouco de amarelo gema e virou esse verde super bonito. Então, gente, olhem para vocês verem que esse é mais um bolinho. Lembrando que ele está sendo feito também no aro 15 centímetros por 10 de altura. Porém, ele ficou com 12 de altura depois de finalizado. Que ele, quando ele já estava pronto, recheado, ele estava com 11. E depois com a cobertura ele fica com 12. Então, olhem para vocês verem. Aí o valor que eu cobrei nesse bolo, eu cobrei o valor de R$ 55. Porém, o valor pode variar de região para região. Comenta aí nos comentários por quanto que você venderia um bolinho desse. Então é isso, gente. Aqui, ó, pessoal, tem mais um bolo mostrando para vocês. Eu peço desculpa se ficar um pouco escuro, porque aqui onde que eu moro está um pouco nublado, acabou de chover. Então acaba que está um pouco escuro, o céu ainda não está tão limpo. Então às vezes pode ficar um pouquinho escuro. Mas para mim fazer esse bolo, gente, foi bem fácil de fazer e eu gostei bastante também do resultado. Esse bolo aqui que vocês estão vendo, eu já tinha feito ele dessa forma de decoração, só que na cor rosa há um bom tempo atrás. Aí o cliente queria que eu fizesse com a mesma decoração, porém na cor lilás. Aí eu fiz para ele. Aí, pessoal, aqui eu tenho um bolo de aro 20 centímetros por 10 de altura.
A forma é de 10, porém ele ficou com uns 12, 12,5 de altura. Aí aqui esse chantilly que eu estou utilizando é o chantilly Amélie. Inclusive já tem vídeo no canal ensinando a bater o chantilly Amélie. E aqui eu utilizei uma espátula de textura bem fininha para fazer um risquinho. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas ele tem um risquinho bem fininho. Aqui eu utilizei o bico 4B da Mago para fazer esse movimento de torcidinho, alguma coisa assim. E aqui eu fiz umas rosetas feitas com o bico 1M. Porém vocês podem reparar que a roseta começou uma menor, vai subindo de tamanho e vai diminuindo novamente. Eu fiz isso proposital para ficar similar ao que ele queria que eu fizesse igual. Inclusive vou deixar uma foto aqui para vocês poderem ver como que era o bolo que eu já tinha feito uma vez e eu fiz similar a ele. Aí aqui foi o bico 4B da Mago também para fazer. O bico 1M da Wilton. Essas folhinhas que vocês estão vendo, eu fiz com o corante verde da Aircolor, esse aqui, ó, que vocês estão vendo. E ele eu coloquei bem pouquinho e utilizei o bico 366 para fazer as folhinhas. Aí para mim fazer esse lilás meio azulado que vocês estão vendo, eu utilizei esse aqui, ó. Aircolor Lilás Baby. Aí, pessoal, eu utilizei uma quantidade, vamos dizer que ok, porque esse corante ele é mais clarinho, eu coloquei uma quantidade maior. Acabou que eu não misturei muito, então ficou um pouco aqui manchadinho, mas não tem problema nenhum também. E eu gostei bastante do resultado. Na minha opinião, eu prefiro, quando é bolo para mulher, eu prefiro bolo rosa, que eu acho mais bonito do que bolo lilás. Comenta aí. Você é do time que prefere bolo rosa ou você prefere bolo lilás? Comenta aí que eu quero saber também. Aí, pessoal, parei aqui rapidinho de falar para vocês dos bolos, das decorações e vim rapidinho mostrar para vocês eu terminando um bolo. Acabou que por causa de estar muito corrido, eu não consegui gravar para vocês mostrando alisando. Porém, já tem diversos vídeos no canal de eu alisando o bolo, é muito fácil de fazer. E se você não viu, é só voltar nos vídeos anteriores de decoração que vai ter o alisando o bolo, combinado? Aí agora eu só estou finalizando esse bolo e eu estou utilizando o bico 22 da Wilton para fazer essas rosetinhas. Estou utilizando o amarelo gema da Aircolor, só que eu estou colocando pouca quantidade para fazer essas rosetinhas nessa tonalidade. Agora eu só vou fazendo o movimento de rosetas em volta de todo o bolo para a gente finalizar. A gente faz isso de forma aleatória, não tem, vamos dizer assim, jeito muito certinho. Você só vai colocando a roseta onde você vê que está faltando, preenchendo onde que falta e tudo mais, até ficar bem bonito. Gente, eu gostei bastante desse resultado desse bolo. Depois vocês deixam aí nos comentários se vocês qual a cor de vocês que vocês preferem. Eu fiz esse bolo no amarelo porque a cliente falou que a cor dela favorita era amarelo. Então quero saber aí, comenta aí nos comentários qual que é a sua cor favorita. Aí, gente, sobre o preço e tudo mais do bolo, esse bolo foi vendido no valor de R$55. E o recheio é de mousse de leite ninho com abacaxi. Eu vendi ele no valor de R$55, porém o valor pode variar muito de região para região. Eu gosto de falar isso para vocês, porque às vezes você gasta mais para produzir o bolo, às vezes gasta menos. Então por isso que a gente não pode cobrar o mesmo valor. Por isso que você tem que calcular seus custos e vender 3 vezes o valor do custo, combinado? Aí eu já falei do valor, já falei do bico que eu estou utilizando e agora eu vou fazendo movimentos de pitanga. Pra gente fazer as pitangas aí é de forma bem facinha mesmo. Você apenas vai pressionando e puxando e fica um acabamento bem bonito e fica bem legal também. E pessoal, como eu falei para vocês já em diversos bolos aí, eu estou utilizando o chantilly Amélie, porque aqui onde que eu moro é uma cidade pequena e acaba que é difícil de eu achar chantilly. Geralmente a única marca que eu acho é o Amélie, e quando eu compro outra marca é porque eu vou na cidade vizinha e acabo comprando. Porém, dessa vez, quando eu fui comprar outra marca de chantilly, o chantilly que eu tenho costume de usar estava muito caro, tipo em torno de R$17 e tudo mais. Então eu comprei o Amélia mesmo e tem diversas dicas aí pro Amélia ficar bom.
Uma coisa que é muito importante, se você for trabalhar com a mel, deixe ele num ponto bem firme, porque ele engana a gente. A gente acha que ele tá poroso, mas não. O ponto bom dele é quando ele tiver com o buraco no meio. Aí você só vem diminuindo a velocidade da batedeira até chegar no mínimo de forma, vamos dizer, mais devagar, que ele vai retirar todo o excesso de ar e vai ficar um chantilly bem lisinho. Aí, gente, agora eu tô com o bico 366 da Wilton. E o que eu fiz? Eu aproveitei que tinha sobrado um pouquinho desse chantilly amarelo e coloquei uma gotinha de azul junto e virou esse verdinho super bonito. Eu gostei bastante do resultado. Porém, se você não quiser fazer isso, porque não sobrou chantilly amarelo, você pode colocar o corante verde que você achar melhor também, que fica bem bonito. Aí, gente, então o bolo é praticamente isso. Depois eu só venho colocando umas pérolas e o bolo já vai estar finalizado. Isso vai muito de gosto de pessoa para pessoa. Tem pessoas que gostam de um bolo mais desconstruído, tem gente que prefere um bolo mais certinho, só espatulado, só de roseta. Comenta aí também, você que é confeiteiro, você prefere fazer um bolo todo no bico ou todo espatulado? Na minha opinião, eu gosto muito de fazer bolo espatulado. Porém, pra gente fazer um espatulado é importante ter um chantilly legal. Então, comenta aí, você prefere fazer um bolo com acabamento em bico ou em espátula? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e agora bora para mais um bolo. Aqui, ó, pessoal, tenho mais um bolo mostrando para vocês. E ele também é feito na forma de 20 por 10 de altura. Porém, ele ficou com uns 12, 13 de altura depois de finalizado. E para mim fazer esse acabamento aqui na lateral, eu utilizei uma espátula da Wilton. Esse bico aqui que eu fiz, essas pitanguinhas, eu fiz com o bico 2F, se eu não me engano, da Mago também. Mas se não for, depois eu deixo o nome certinho no vídeo. Com esse mesmo bico que eu usei embaixo, eu fiz um movimento como se fosse uma roseta, porém eu fiz mais espremidinho, porque eu não queria que ficasse como uma roseta, eu queria que ele ficasse como se fosse uma conchinha, alguma coisa assim. Aí eu gosto bastante desse bico, por causa que ele tem essas aberturas entre cada um e eu acho que fica bem bonito. Aí a letrinha que eu fiz com letrinha de chocolate, eu apenas derreti o chocolate fracionado mesmo. Coloquei naquelas forminhas da BWB e escrevi aí o café com Blibli. Eu gostei bastante do resultado e ficou bem bonito. Lembrando que esse marrom aqui não é corante, é chantilly de chocolate. E aqui é chantilly branco. O chantilly que eu estou utilizando é o chantilly Amélia. E para mim bater ele, junto eu coloquei a cada meio litro de chantilly umas 50 gramas de açúcar aí. Lembrando que tem que ser ou açúcar refinado ou açúcar de confeiteiro. Açúcar cristal eu não indico porque senão vai ficar o grânulo da açúcar, então não fica legal. Então, gente, esse é mais um bolo, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí uma nota que você daria para esse bolo. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Então até o próximo vídeo, fique com Deus e tchau, tchau!